História dos tempos bíblicos, depois do exílio. As profecias de Ageu e de Zacarias revelam um pouco da vida em Judá logo após o exílio. A reconstrução do templo havia começado com entusiasmo, mas após um intervalo de alguns anos, foi necessário o esforço conjunto de um líder político, Zorobabel, e de um importante sacerdote, Jesua, e de 2 profetas, para que os israelitas terminassem o trabalho. O Templo de Jerusalém foi restaurado por volta do ano 516 a.C., mas pouco havia sido feito para se reconstruir a cidade. Foi uma época de dificuldades e depressão. As autoridades persas não permitiam a volta da monarquia. Dirigiam a Judéia por meio de governadores que eles mesmos nomeavam. Esdras, capítulo de número 4, deixa claro que os judeus tinham numerosos inimigos na Palestina, entre eles os samaritanos, que podem ter desejado sinceramente colaborar com a reconstrução da cidade, mas em seus próprios termos e sob sua autoridade. Os governadores de Samaria, entre os quais Sambalá, um dos oponentes de Neemias, capítulo de número 2, versículo 19, sentiam-se particularmente enciumados da posição dos judeus nos negócios da Palestina. Com a recusa de sua ajuda, iniciou-se a separação entre os judeus e os samaritanos, que se estendeu até os tempos do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo de número 4. Gradualmente, depois do exílio babilônico, o papel do profeta extinguiu-se para ser revivido por João Batista. Até certo ponto, as profecias foram substituídas por um novo gênero literário, conhecido como apocalíptico. Essa literatura, que frequentemente adota nomes de importantes personagens do Antigo Testamento, caracteriza-se por forte simbolismo a respeito da dramática participação final de Deus na história humana. Os livros de Daniel e Apocalipse são exemplos bíblicos do estilo apocalíptico. Muitos outros, de menor valor, perderam-se. Boa parte desta literatura era, na verdade, reflexo de um desejo ou anseio dos judeus em tempos de depressão por vitórias sobre seus inimigos, por independência e por prosperidade. Um tema frequente era a vinda do Messias, mas como um herói conquistador, semidivino, nada parecido com o Jesus do Novo Testamento. Havia, porém, uma variedade de expectativas messiânicas. Uma das questões de especial importância para os judeus devotos, tanto durante como após o exílio, dizia respeito aos planos de Deus para a futura liderança de seu povo. Os reis da linhagem de Davi eram descritos como os ungidos do Senhor. Vários profetas no passado falaram de um futuro rei, ungido, que traria paz e prosperidade à nação. Porém, a própria monarquia havia então naquele momento sido eliminada de Jerusalém. Que fazer com as esperanças tão acalentadas? Iria Deus restaurar a monarquia em seu próprio tempo? Se assim fosse, como e quando? A esperança e a expectativa permaneceram. O termo Messias referia-se ao futuro rei davídico, palavra hebraica que significa ungido. A palavra grega equivalente é Christos. A esperança messiânica tornou-se um forte elo de união no pensamento judaico por todo o período neotestamentário, originando, porém, bom número de falsos messias. Continuará.